Estamos apresentando Conexão Capital com Silvia Vinhas. Hoje, com Tom Rabaioli. Muito bem, agora são 18 horas e 21 minutos aqui em São Paulo. Olha, hoje nós vamos bater um papo e aprender, porque aqui no Conexão Capital a gente aprende com o bate-papo, com a entrevista. E hoje com o Dr. Igor Peçanha, neurocirurgião e cirurgião de coluna do Instituto de Ciências Neurológicas, o ICNE, graduado pela Universidade Federal Fluminense, residência médica em neurocirurgia pelo Hospital Universitário Santa Marcelina, um currículo muito qualificado, médico do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui de São Paulo. Muito bem, já está conosco aqui, doutor Igor, a qual eu desde já agradeço pela disponibilidade de conversar conosco, pela paciência de estar aqui conosco, nos esperarmos para conversarmos. Tudo bem, doutor? Boa noite para você. Boa noite, Tom, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, ouvinte, boa noite, telespectador. Vim aqui esclarecer um pouco sobre o sedentarismo e o que a gente pode fazer para melhorar as dores na coluna, as dores nas costas, a dor na lombar. Muito bem, e a você que está nos ouvindo neste momento, você pode fazer a sua pergunta através do WhatsApp aqui da Rádio Capital, no 11 98334 5777, também pelas nossas redes sociais. E eu quero fazer a minha primeira pergunta, uma pergunta, acredito que óbvia, e que já foi muito respondida por você, doutor, que é aquela pergunta protocolar: o que é o sedentarismo? Tom, o sedentarismo é a situação em que a pessoa não pratica atividade física, a pessoa não faz uma atividade física regular, ela não determina um espaço de tempo no seu dia, na sua semana, não tem uma regularidade para fazer o exercício físico. Então, a atividade física não é aquele exercício que você faz no cotidiano de ir ao trabalho, ir ao mercado. É um tempo específico que você determina para poder fazer uma atividade física e ter o seu ganho cardiovascular. Muito bem. E o que causa, de fato, o sedentarismo? A atividade física é o principal. Sim, a falta da atividade física, isso causa o sedentarismo. E hoje em dia é muito fácil a gente ter essa falta de atividade física. O nosso dia a dia é muito corrido, é muito dinâmico. A gente viveu uma pandemia em que todo mundo teve que ficar em isolamento social, as academias, os parques, os locais onde as pessoas faziam atividade física ficaram inviáveis pela determinação óbvia de ter o isolamento físico para a gente conseguir vencer a pandemia. E no mundo, hoje em dia, com as facilidades que a gente tem de transporte, de aplicativos, de compras online, muitas vezes a gente acaba esquecendo ou não fazendo atividade física regular ou atividade física do cotidiano. Então, hoje em dia é muito fácil ser sedentário. O Brasil tem uma grande parcela da população sedentária, é uma causa importante de políticas públicas de saúde mundial. Então, o sedentarismo é levado a sério e tem que ser combatido para a gente ter uma qualidade de vida boa e um envelhecimento super natural e sem percalços, sem obstáculos no caminho. Podemos dizer, então, doutor Igor, que as novas tecnologias, como deixar comida na porta de casa, até mesmo as compras do mercado é possível agora fazer por um aplicativo. Essas novas tecnologias estão, de certa forma, não que elas são culpadas, mas estão contribuindo para que as pessoas fiquem um pouco mais acomodadas? Com certeza, Tom. Hoje em dia é tudo muito prático, né? Então, no mundo industrializado e no mundo atual, é muito prático. Você tem o acesso ao mercado, o acesso às compras na porta da sua casa. Mas é importante o indivíduo, a pessoa, ter a consciência que tem que destinar um tempo do seu dia
com regularidade a praticar atividade física, para ir na academia, para ir fazer uma bicicleta, para fazer uma caminhada ou uma corrida no parque. Então, tem que ter um período específico do dia para a gente fazer a atividade física e evitar o sedentarismo e o que ele pode ocasionar. Nosso ouvinte Gisele está perguntando o seguinte, nessa levada da caminhada, ela faz 3 vezes por semana. Já é o bastante? A caminhada é super importante para a gente evitar o sedentarismo. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele determina que a gente tem que fazer uma atividade física leve a moderada de 150 minutos por semana. A atividade física leve a moderada, a gente tem um gasto energético de 3 a 6 MEC, né? MEC seria a escala de gasto energético. Então, se a gente fizer uma caminhada de 6,4 quilômetros ou 6 quilômetros, que a gente teria um gasto de 4 metros por minuto. Então, se a gente fizer 5 vezes por semana essa caminhada durante pelo menos 30 minutos, a gente consegue sair do sedentarismo e praticar uma atividade física regular. O importante é manter essa regularidade. Se o indivíduo tiver condições ou passar por uma avaliação prévia, dependendo da idade, dependendo da indicação, por exemplo, se fizer uma atividade física mais intensa, a gente pode diminuir esse tempo, né? Fazer uma atividade física de 30 minutos, uma corrida, por exemplo, 3 vezes na semana. Então, esses números aí não precisa ficar seguindo muito à risca, mas a gente tem que ter a consciência que tem que ter uma atividade física regular e que seja prazerosa. Então, tem que ter uma orientação médica ou de um preparador físico, caso o indivíduo tenha a ideia de começar uma atividade física devagar e progredir aos poucos para uma atividade intensa. Então, o importante é manter a regularidade e obedecer mais ou menos esses números, fazer uma caminhada regular 5 vezes na semana, por pelo menos 30 minutos. Não é um custo de resposta muito alto. Hoje em dia, a gente tem bastante compromisso, é um mundo muito dinâmico, mas se a gente destinar um tempo para fazer e tiver uma regularidade, a gente consegue cumprir essa meta e sair do sedentarismo. Eu vejo que muitos amigos e conhecidos, doutor, comentam que ou fazem caminhadas ou vão à academia, por exemplo, segundas, quartas e sextas-feiras. É um intervalo bom, é um protocolo que com o passar do tempo vira um hábito bacana, um hábito bom para se seguir? Sim, é um hábito bacana. Você comentou ir à academia, tem uma orientação de um preparador físico, de um profissional de educação física, ou de um fisioterapeuta, dependendo da academia, e lá você segue à risca um protocolo de um profissional habilitado, que ele sabe o que o seu programa a ser seguido. Então, 3 vezes na semana de uma atividade física moderada e intensa é uma excelente indicação para poder sair do sedentarismo. Muito bem. Agora, doutor Igor Peçanha, que está conversando conosco, é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Instituto de Ciências Neurológicas, tirando suas dúvidas de você, nosso ouvinte, nosso amigo e amiga aqui da capital. Agora, doutor, quando uma pessoa pode ser considerada sedentária? A pessoa sedentária obviamente, a pessoa que não faz atividade física. Nós sonoplasta aqui, doutor. E ela tem que cumprir tem que cumprir esses números aí. Falar em números é muito ruim, mas não precisa levar à risca, mas fazer pelo menos uma atividade física
150 minutos por semana de uma atividade leve a moderada, ou 75 minutos de uma atividade intensa, uma atividade mais forte. Então, a pessoa não é considerada sedentária se pratica atividade física regular e uma atividade nesse sentido, nesses moldes que eu acabei de comentar. Muito bem. A Marli Gomes, ela está fazendo uma pergunta bem importante, interessante de ser esclarecida. Quem trabalhou muitos anos sentado e adquiriu como consequência ao longo deste tempo dores na coluna, o que pode fazer para melhorar, doutor? Excelente pergunta, Tom. Excelente pergunta, Marli. Eu sou cirurgião de coluna e oriento diariamente meus pacientes em relação a essa questão. Ficar muito tempo sentado, a gente acaba incidindo muito a carga axial, o peso do corpo e o eixo gravitacional nos discos, principalmente lombares. Então, a gente faz uma báscula do quadril e uma retificação da coluna. Retificando a coluna, a gente perde a carga compensatória para poder diminuir a incidência da força axial nos discos vertebrais. Quando a gente fica na posição sentada, o disco vertebral ele recebe aproximadamente 1.300 newtons. Numa posição ereta, numa posição em pé, no ortostatismo, a gente recebe 800 newtons no disco vertebral. E a gente aumentando a carga no disco, muito tempo sentado, sem fazer alongamento, sem fazer exercício físico, a gente acaba propiciando doenças degenerativas. Então, imagina muitas horas diariamente, e por um longo período, por anos, a gente acaba acelerando o processo degenerativo, o envelhecimento da coluna, e principalmente a coluna lombar, que é uma coluna que tem bastante mobilidade. Então, os segmentos lombares baixos, eles têm bastante mobilidade para compensação de carga em relação ao quadril. Se a gente mantém isso estático e sem essa compensação de cargas, a gente acaba acelerando o processo de envelhecimento do disco vertebral, causando hipertrofia das articulações, hipertrofia dos ligamentos, e aí compressão das raízes nervosas e dores osteoarticulares, causando a incapacidade do indivíduo, causando a dificuldade para locomoção, a dor crônica e a piora da qualidade de vida. Então, a gente ter a noção que ficar muito tempo sentado numa posição desconfortável e já que a gente tem essa necessidade de trabalhar por longos períodos sentados, o home office veio agora para a gente testar a nossa capacidade de disciplinar para fazer atividade de alongamento, exercício físico e não ficar o tempo todo na frente do computador sentado. Isso é importante a pessoa ter em mente para poder evitar esses longos períodos sentados e evitar o processo de envelhecimento mais rápido da coluna, principalmente a coluna lombar. E a gente também tem que tomar atenção à coluna cervical. Ficar na frente do computador tem que ser de uma maneira mais ergonômica e para que a gente não tenha uma posição viciosa e também gerar um processo de dor, um processo de degeneração mais acelerado desses dois tipos, da coluna cervical e da coluna lombar, porque são segmentos móveis e estão mais sujeitos a esse tipo de degeneração, de envelhecimento mais precoce. Agora você falou, né, doutor, trabalhar em frente ao computador e certamente é a forma mais usada de quem trabalha hoje em dia em home office, que estamos aí com a pandemia, e a pandemia, a maioria das pessoas trabalhando de casa também, aumentou a procura após o início da pandemia, com a porcentagem de pessoas com dores nas costas, com problemas assim que são relacionados ao sedentarismo? Sim, com certeza, Tom. Aumentou.
Na vida tudo é bom senso, a gente precisa trabalhar, precisa fazer longos períodos na frente do computador, não tem jeito, as empresas cobram produtividade, mas a gente pode minimizar um pouco os efeitos de ficar sentado o tempo todo na frente do computador, destinando alguns períodos para fazer alongamento, e aí seria interessante ter alguma orientação com o preparador físico, ou fisioterapeuta, ou até mesmo com médico especialista em coluna, e que destinar alguns períodos para poder fazer alongamento, para poder fazer algum aquecimento e evitar as dores lombares. Ficar muito tempo na frente sentado vai ocasionar o que eu acabei de explicar, que é retificar a coluna lombar e incidir o eixo gravitacional, incidir a carga do corpo, a carga axial, em cima dos discos vertebrais e acelerar esse processo degenerativo de dor. Então, pela demanda de ficar muito tempo sentado para poder obter um bom desempenho no emprego, acabou tendo uma piora do sedentarismo, uma piora das dores lombares, um menor fortalecimento da coluna lombar, da musculatura da coluna lombar e abdominal, gerando uma dor crônica e uma incapacidade para os indivíduos. Então, é uma questão que veio para ficar, o home office, né? E a gente tem que estar atento às orientações. Muito bem. A Letícia Creca está dizendo o seguinte, está reconhecendo e parabenizando o seu trabalho em relação também às crianças, né? E você é coordenador do Serviço Retaguarda de Neurocirurgia Pediátrica na Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. Qual é o problema, qual que é o sintoma, como que funciona esse trabalho também com as crianças, tão cedo também, doutor? Sim, eu faço parte do grupo de neurocirurgia funcional de neurocirurgia pediátrica aqui do ICNE e coordeno a retaguarda lá na Beneficência Portuguesa. É um trabalho muito prazeroso, eu gosto muito de lidar com criança, tem uma demanda emocional muito grande, mas é um trabalho que é muito prazeroso para mim, eu gosto bastante. Tem as questões das doenças próprias neurocirúrgicas da infância, tem as doenças congênitas da coluna, e aí em crianças a gente não fala nesse processo degenerativo de desgaste que a gente está comentando aqui, mas seriam mais em relação a doenças congênitas. Mas é um trabalho que eu gosto bastante e que me dá muito prazer, é um trabalho que eu faço com bastante amor, com bastante dedicação, é um trabalho muito, muito legal. Muito bem. Obrigado, Letícia, pela pergunta. Maravilha. A Maria Aparecida está dizendo o seguinte: boa noite, doutor, tenho muita dor nas costas e o meu joelho está ficando em forma de X. Dizem que eu teria que colocar palmilhas, pois eu ando de tênis baixo. Tenho quase 70 anos. O que fazer? Muito obrigada. A pergunta da nossa amiga, a Maria Aparecida. Excelente pergunta, Maria. De 2005 para cá, teve trabalhos de cirurgiões de colunas franceses que considera a coluna como uma unidade funcional. Então, a coluna cervical, coluna torácica, lombar, junto com o quadril e com o joelho, a gente trabalha como se fosse uma unidade funcional só, que o objetivo é manter o balanço sagital, que é manter o paciente com eixo gravitacional equilibrado para poder manter uma posição ereta, uma posição ortostática ergonômica e o olhar no horizonte. Então, quando a gente anda, quando a gente movimenta, a gente tem que estar olhando para frente. E inconscientemente a gente tem a compensação de cargas em relação à coluna cervical, que tem bastante mobilidade, em relação à coluna lombar, que também tem bastante mobilidade, e o quadril e o joelho também fazem parte dessa unidade funcional. Então, se alguma
parte dessa unidade funcional está com alguma alteração, se você está com uma dor no quadril, uma dor na coluna lombar, o organismo, o nosso próprio cérebro, começa a compensar em outros segmentos, ou compensa com a coluna lombar, com a coluna cervical, já que a gente tem que manter o olhar no horizonte, ou acaba fazendo uma flexão do joelho e as articulações acabam sofrendo também. Então, é importante você passar com um especialista de coluna e avaliar bem qual que é a sua demanda e passar também, obviamente, com um cirurgião de joelho, especialista em joelho. Então, a gente pensar em uma unidade funcional para poder ver onde que está o problema seria interessante. Então, uma avaliação médica específica seria o mais recomendado do que a gente prescrever uma palmilha e não saber o que está acontecendo. Então, avaliar, examinar, de repente pedir exames de imagem para a gente poder ver onde que é o problema, ou de repente o problema é no joelho mesmo, na articulação do joelho, que é uma causa frequente de desgaste e é uma causa frequente de dor e incapacidade junto com a coluna na população em geral. Muito bem. Obrigado pela pergunta, Maria. Um abraço a Maria. A Mari Silva está dizendo o seguinte: ando com a minha canela de velho na bolsa, minha companhia de todos os dias. Muita dor nas costas e no joelho também. Olha que coisa. Agora eu quero usar um exemplo do nosso sonoplasta, doutor. É o Carlos Rosino. Ele tem um apelido também de Capitão. Ele trabalha aqui na rádio das 6 da tarde à meia-noite e não faz exercício físico. E com a pandemia, ele ganhou uma certa barriguinha também. Ele deve se preocupar e começar e não senta direito também, doutor, na cadeira. Ele fica para trás, ele só levanta para tomar café e comer alguma coisa. O que você recomenda para ele começar a fazer para que ele não tenha aí um sedentarismo logo ali à frente? Ó, nós estamos restabelecendo. O áudio. Oi, tô ouvindo, Tom. Isso. Ó, eu vou explicar de novo. Falar do Carlos Rosino, que é o nosso sonoplasta aqui. Ele trabalha das 6 à meia-noite, sentado em frente ao computador e não senta direito. Até ele fica escorado para trás, às vezes confunde cadeira com cama e só levanta para pegar o café. E ele, com a pandemia, com o passar do tempo, ele ganhou uma certa barriguinha. Então, e não faz exercício físico. Ele deve se preocupar e começar a praticar o exercício físico para que ele não absolva o tal sedentarismo? Sim, pode puxar a orelha dele aí. Ele tem que fazer atividade física, destinar um tempo para poder fazer o exercício físico de forma regular e de forma que a gente atinja uma melhora cardiovascular, e deve também ter orientação de um médico. Hoje em dia a gente usa muito a medicina personalizada, então tem que ser uma coisa específica para ele, de repente consultar um cardiologista, fazer um teste ergométrico, uma prescrição de atividade física específica e seguir as orientações de um preparador físico, um fisioterapeuta, mas o ideal seria ele primeiro passar por uma orientação para poder ver como está a parte cardiovascular e fazer uma atividade física regular e com orientação. Exercícios de resistência, a gente, cirurgião de coluna, a gente orienta um pouco, mas é mais em relação à parte aeróbica. Exercícios de resistência, a gente teria orientação aí de um preparador físico, uma prescrição de um preparador físico ou um fisioterapeuta. Então, aliar esses dois tipos de atividade seria o mais interessante para poder, com exercício aeróbico, ter um gasto de energia e aí sair do sedentarismo, perder um pouco a barriga, e junto com atividade de fortalecimento muscular, da musculatura do abdômen, do reto abdominal, da musculatura das costas, da musculatura eretora da espinha, do quadrado lombar, do músculo psoas.
Então, seria interessante ele fazer um fortalecimento muscular com orientação específica, com prescrição específica, para poder evitar as dores, e aí ele ter uma postura melhor durante o trabalho e evitar ficar se escorando, ficar escorregando, porque provavelmente isso daí é uma compensação devido a alguma dor, então essa postura inadequada acaba sendo algum tipo de compensação para evitar uma dor. Então, ter orientação específica seria o mais adequado para ele, para a gente evitar qualquer surpresa, tanto da parte cardiovascular quanto da parte de fortalecimento da musculatura do abdômen e das costas. Muito bem, obrigado aqui por responder. O Rosino anotou as recomendações? Que bom, porque o Rosino já é também um senhor de idade e você pode passar as recomendações também ao Amaury dos Santos, que está aí ao seu lado, acompanhando. Se quiser visitar a gente aqui no Instituto de Ciências Neurológicas, será bem-vindo. Vem aqui Visite tomar um café com a gente. Café é o que faz ele levantar da cadeira, que entre 6 e meia-noite é só o café. Bom, a Joelma Rodrigues está dando boa noite. Estou ouvindo suas dicas, doutor, e eu sinto muita dor na lombar. Já fiz RPG, só amenizou, mas não resolveu o problema. Já acordo com dor e queimação. O que eu devo fazer para ajudar a melhorar? Então, primeiro, é difícil a gente falar um ponto específico para poder melhorar o problema dela. Tem que passar numa avaliação com o cirurgião de coluna para a gente detectar qual é o tipo de dor que está acometendo, né? Não é só a dor na coluna, a dor osteomuscular, geralmente ela é multifatorial. Pode ser a compressão do nervo, que a gente chama de uma dor neuropática, pode ser uma dor musculoesquelética, uma dor miofascial, seria uma dor no músculo, por exemplo, pode ser uma dor do disco vertebral, uma dor discogênica, ou uma hipertrofia ligamentar causando compressão do canal vertebral. Então, como existem vários fatores que podem influenciar, a gente, sem examinar e, atualmente, como a gente faz uma medicina de precisão sem lançar mão de exames de imagem, principalmente ressonância e tomografia e raio-x, o médico consegue ver qual é o problema específico de cada paciente e fazer uma terapia adequada. Se o caminho é conservador, se vai para fisioterapia, reabilitação, ou se é um ponto específico que precisa de alguma cirurgia para poder aliviar os sintomas e ter uma recuperação mais rápida e conseguir fazer uma reabilitação mais efetiva. Então, o que eu recomendo para ela é uma avaliação com o cirurgião de coluna para poder identificar qual é o problema e recomendar o tratamento mais específico para que haja uma melhora mais rápida e uma melhora efetiva. Muito bem. Agora, outra pergunta da nossa audiência, do ouvinte Marco Antônio da Vila Ré, aqui em São Paulo. Ele está dizendo o seguinte: eu não consigo agachar direito para pegar algum objeto quando cai no chão, porque alguns anos atrás eu me abaixei para tirar o plug do interruptor da TV e quando eu me levantei eu senti uma dor terrível e nunca mais fui o mesmo. Será que é hérnia de disco, doutor? Novamente, a mesma questão. Ele tem que ser examinado e ver qual é o problema específico dele. No caso dessa dor para agachar, pode ser um problema articular do quadril, pode ser um problema articular da coluna e pode ser uma hérnia de disco. Não dá para afirmar que é uma hérnia de disco, pode ser, mas a gente tem que lançar a mão dos recursos que a gente tem, da tecnologia, e dar um diagnóstico correto e um tratamento específico. Então, ser examinado por um cirurgião de coluna e a gente lançar a mão de exames de imagem seria o ideal. A gente pedir exames, principalmente a ressonância, que a gente consegue identificar a hérnia, consegue ver bem partes moles, né? Então, a ressonância seria indicado junto com o exame físico. Então, para responder essa pergunta, se pode ser uma hérnia, ou se é uma dor articular do quadril, ou se é uma dor articular da própria coluna,
só examinando e a gente vendo o que está acontecendo para propor um tratamento específico e um diagnóstico correto. Perfeito. E é o caminho, como o senhor disse, adequado, precisa passar, examinado, fazer a ressonância, Sim, está correto, né? E é o primeiro sim, passo, sim. né? A gente não pode achar o que está acontecendo, a gente tem que ter Verdade. certeza. E hoje em dia a gente tem esses recursos, não vale a pena abrir mão do recurso que existe na medicina para dar o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Então, seguindo corretamente as orientações, fazendo atividade física regular, que esse for o melhor caminho, a tendência é melhorar e o paciente, o indivíduo, ter uma qualidade de vida boa e ter menos limitação funcional pela dor. Agora, a gente nota, doutor Igor, que nas perguntas e nos relatos da nossa audiência, que quando sente a dor nas costas, na lombar, no joelho, já é uma dor muito grande, ou uma dor que já está grave. Mas tem alguns sinais mais leves que as pessoas, assim, elas já precisam ficar atentas, elas já precisam olhar de outra forma, não esperar chegar a um ponto de uma dor praticamente insuportável. Tem alguns sinais leves que lá na frente, que se não tratar, vai ficar algo grave? Excelente pergunta, Tom. Existem sinais leves, como lombalgia, e o interessante realmente é procurar num momento precoce mesmo para poder fazer um tratamento específico, e aí geralmente vai ser um tratamento conservador, que é fortalecimento muscular, alongamento, fazer fisioterapia, e aí a tendência é melhorar bastante. Existem alguns quadros mais exuberantes de dor, alguns quadros mais graves, que requerem uma certa urgência na procura ao cirurgião de coluna, que seriam alguns déficits neurológicos, né? Por exemplo, uma hérnia de disco aguda que acomete, que comprime o nervo e aí o paciente fica com o pé caído, fica com dificuldade para deambular. Isso daí seria uma extrema urgência em cirurgia de coluna ou alguma dificuldade para controlar a urina. Então, esses casos são emergência, mas a gente não deve esperar chegar lá. Então, começar cedo o tratamento, tá com dor na coluna, tá com dor no quadril, deve procurar o cirurgião de coluna ou o cirurgião de quadril ou o cirurgião responsável por tratar o joelho para poder evitar que haja uma degeneração, um desgaste acelerado. Então, não adianta esperar fazer esse desgaste que depois o tratamento é mais duradouro, é menos eficaz. Então, agir no início, com certeza, é muito mais interessante do que ficar esperando, retardando. Não só em relação à coluna, mas em relação às articulações, em relação ao joelho, em relação à articulação do quadril, ombro. Então, ter ajuda de algum especialista, passar em consulta com especialista, seria o mais interessante e o mais recomendado, não deixar isso agravar. Muito bem. Agora, a pessoa pode ser sedentária e mesmo assim ser magra, né? Porque ainda existe um certo preconceito sobre isso. Sim, sim. O sedentarismo é a ausência de atividade física. Se uma pessoa que não tem um excesso se tem uma massa corporal magra, ela pode ser sedentária. O sedentarismo é a falta de exercício físico. Geralmente, o sedentarismo está ligado ao ganho calórico. Então, a ingestão de caloria, o que o indivíduo consome, ele come, é maior do que o que ele gasta. Fazendo atividade física regular, você vai ter um gasto calórico para compensar essa ingesta. Então, fazer uma dieta saudável, evitar excesso de caloria durante a ingestão diária, aliado à atividade física regular, é o mais interessante para evitar a obesidade. Geralmente, a obesidade está ligada ao sedentarismo, mas isso não é uma regra. Pode ter um indivíduo, uma pessoa que tem um índice de massa corporal
mais elevado e que pratica atividade física regular. E então isso não é uma regra. Pode ter um indivíduo que é magro, sedentário. O sedentarismo seria a falta de atividade física regular. Na dúvida, vá ao Instituto de Ciências Neurológicas, que fica onde, doutor Igor? Fica aqui na Praça Amadeu Amaral, número 27, quinto andar. Tem uma equipe multidisciplinar, somos em 4 sócios aqui de neurocirurgia, cada um faz uma parte da neurocirurgia, temos uma equipe também de neurologistas, então nutricionistas, então estamos aqui preparados para atender todo mundo e solucionar, diagnosticar e fazer o tratamento específico para que haja melhora eficaz dos pacientes. E procure doutor Igor Peçanha, pode falar que é meu amigo. Obrigado. Doutora, a Marli está dizendo aqui uma frase, eu vou fechar com ela hoje, que é o seguinte: esperamos que o doutor participe mais vezes do programa, para tirar as dúvidas. Obrigado, Marli. E que você Será possa... um prazer. E que em outra oportunidade esteja aqui com a Silvia Vinhas, que é a apresentadora, titular deste programa. Eu agradeço, doutor, a sua disponibilidade, o seu tempo para colocar o seu conhecimento aqui no microfone da Rádio Capital. E espero mesmo que o senhor possa, em outra oportunidade, até mesmo presencialmente, vir aqui conhecer a nossa casa aqui na Rádio Capital e conversar mais sobre isso, que é um assunto importante, que se atualiza todos os dias e, com certeza, quando se falar deste assunto, o senhor será chamado e espero que o senhor possa vir aqui tomar um café com o Carlos Rosino. Sim. Puxar um pouquinho a orelha do Carlos Rosino, botar ele para fazer atividade física, fortalecer a musculatura. E muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas dos ouvintes, dos telespectadores, e será um prazer retornar em outras ocasiões. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, um abraço, um excelente final de semana para o senhor, uma boa noite, um bom descanso, tudo de bom. Tudo de bom, muito obrigado. Perfeito, a gente conversou com o doutor Igor Peçanha, neurocirurgião e cirurgião de coluna do Instituto de Ciências Neurológicas, o ICNE, aqui em São Paulo. A Silvia Vinhas não esteve hoje presente aqui, teve um compromisso em Campinas, aqui próximo a São Paulo. Aliás, um abraço a você que nos ouve em Campinas e toda a região também. Na sequência, tem o Capital da Bola. Com o Basílio e amigos, a Silvia Vinhas volta amanhã, sexta-feira. E eu também volto amanhã. Hoje não tenho cereja da noite, tenho futebol, tenho Santos na Sul-Americana. E amanhã, às 10 horas da noite, tem eu, Rosino, Vini Delacarte, toda a nossa equipe aqui na capital. Um grande abraço para você. A partir de agora, a noite da capital só se fala em futebol. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado por nos ouvir. Um abraço ao Rosino, um abraço a toda a nossa equipe e um abraço, um carinho especial a você, a nossa querida e amada família Capital. Fiquem com Deus. Tchau.